Nós estamos agora com dois momentos importantes na área agrícola. Um deles é a colheita do trigo, que já começa a ficar mais intensificada, e outro momento é o plantio da soja. Os agricultores, então, terminam um trabalho, começam outro, e às vezes fazem os dois até de forma conjunta. Para falar sobre esses temas, nós vamos conversar agora, entrevista com o Gilberto Bortolini, que é agrônomo do Escritório Regional da Emater de Juí, a Regional da Emater de Juí, que atende 46 municípios. Agrônomo Gilberto Bortolini, primeiro sobre o trigo. Bom, o trigo já para a colheita está pronto, a grande maioria, e nós tivemos nos últimos dias chuvas. Algum problema, algum prejuízo no trigo agora ou temos boa condição ainda, Gilberto? O trigo até então, iniciada a colheita e que se observou, pelo menos na semana anterior, até sexta-feira, quando as primeiras lavouras começaram a ser colhidas, ele não foi muito prejudicado pela chuva até então. Observamos, então, uma queda de rendimento um pouco, pois houve acamamento em algumas lavouras, né, devido às chuvas e os ventos intensos da semana anterior, né, mas o pH ainda, né, considera ser razoável. Ele perdeu um pouquinho, né, da sua qualidade. Poderíamos colher trigo com pH acima de 80, né, mas estamos, né, até o momento colhendo trigo com pH entre 75 e 78, o que se perde, né, bastante na qualidade. Mas o volume ainda é considerado bom, né, embora são as primeiras lavouras sendo colhidas que estavam próximas da maturação. Nós tivemos na semana anterior, né, um período chuvoso, mas felizmente as chuvas, mesmo sendo intensas em alguns locais, elas foram rápidas, né, e logo em seguida abriu um pouquinho de sol e um pouquinho de vento. Achamos que a cultura, né, as perdas não serão tão grandes, né, quanto se estimava ou se tinha medo no início do período chuvoso, mas sabe-se também que muitas lavouras, né, tiveram, principalmente na fase do acamamento, aí, terão perdas significativas no andamento. A colheita, então, está se iniciando, né, essa semana. Eu acho que a semana que vem se intensifica mais, onde a maioria das lavouras, o trigo retardou um pouquinho, tanto pelo frio, né, tanto pela época do plantio. Então, esperamos que ainda tenhamos uma boa produção, embora, né, ressaltamos, que já falamos anteriormente, teremos algumas perdas significativas em algumas lavouras. Agrônomo, nós sabemos aí agora, estamos às vésperas do plantio da soja para mais uma safra de verão. Podemos afirmar que avaliação o senhor já tem no tocante ao domínio, principalmente da técnica do plantio direto, palhamento, rotação de culturas. Os produtores têm seguido, estão atentos a essas técnicas essenciais que estão atreladas a melhores índices de produtividade? Podemos dizer que nos últimos anos houve um avanço considerável, né, na agricultura, principalmente com o advento do plantio direto, com as melhorias das condições dos solos advindas dessa tecnologia, né, do plantio direto, com a deposição de palha, e os produtores, então, cada vez mais, né, se empoderam dessas tecnologias, utilizam essas tecnologias que vêm revertendo em melhor produtividade, em diminuição de custo na implantação de lavouras e uma produção mais estável. Podemos dizer, então, sim, que os agricultores dominam, né, as tecnologias, já têm conhecimento e também, com o preço atrativo da cultura da soja no momento, faz com que os produtores cuidem mais da sua lavoura e coloquem as melhores tecnologias que existem no momento para, então, conseguir um rendimento razoável, muito bom da cultura. Então, os agricultores, com o advento do plantio direto, né, melhoraram o solo. Com o advento das tecnologias de melhora nas condições de produtividade das culturas e também dos insumos, estão conseguindo, sim, aplicar bem e conseguir bons resultados nas culturas. A questão do trigo ainda, agrônomo Gilberto Bortolini, a colheita ela começou em qual região maior da Emater aqui de Juí regional no total, ou tem algum município que está mais adiantado a colheita?
sempre, né, na nossa região de abrangência da Emater, a região norte, em torno de, né, aí Tenente Portela, Três Passos, eles têm, né, o plantio do trigo sempre antecipado. Então, naquela região, a colheita já avança mais rapidamente, né? E nas demais regiões, então, está recém no início. Aquela região, alguns municípios aí já contam com quase 50% da área colhida. Mas isso, representativamente, é pequeno na região, porque as demais regiões onde acontecem geadas no período do inverno, se deixa para plantar um pouquinho mais tarde para sair desse período aí que a geada pode comprometer a cultura. Então, significativamente, são pequenas as áreas colhidas, e até porque a semana passada foi uma semana inteira de chuva, né? Então, agora sim a cultura começa a avançar na maioria da região mais intensamente. E o rendimento, Gilberto, nessa região de Portela, Três Passos, tem uma ideia já? Já tem alguma ideia das lavouras, né? As primeiras, né, colhidas naquela região, você tem uma estimativa aí em torno de 45 sacas por hectare, né? Apesar de que algumas lavouras, digamos assim, daquela região lá, são de terras mais dobradas, um pouquinho difícil de colher, mas lavouras apontando produtividade de 45, 50, algumas pequenas lavouras, né, até 55 sacas por hectare. Mas até o momento o trigo apresenta uma boa produtividade, perdeu um pouquinho do pH, sua qualidade, mas o volume ainda é considerado bom. Eu acho que em volume nós teremos meio próximo ao que nós estimávamos, mas vamos perder um pouquinho em qualidade. E a soja, o plantio já começa agora, né? Porque o período recomendado para a nossa região, se estou equivocado, o senhor sabe melhor isso, começou no último dia 20 de outubro. O plantio já começou ou agora nos próximos dias dessa semana ele vai começar? As primeiras lavouras já começaram a ser implantadas, né? Não a semana passada, mas anterior, onde o solo tinha condições. A semana passada não tivemos, então, um avanço, por isso, né, as áreas implantadas são muito pequenas ainda. Estamos, como o senhor falou, dentro do período, né, mas a maioria dos agricultores, né, intensifica o plantio dentro do mês de novembro. Isso nós vamos verificar agora, nessa semana, já iniciamos o mês de novembro, então podemos dizer que agora, então, o plantio da soja vai ser intensificado. Gilberto, a questão... Nós há poucos dias conversamos, e aí, com um pesquisador da Embrapa Soja do Paraná, e o senhor está acompanhando também, tem aquela preocupação com a nova lagarta agora, que na plantio da soja, não me recordo o nome agora dessa lagarta, mas é uma lagarta nova que está preocupando. Vocês estão monitorando também essa praga, é isso? Isso, a Emater em todo o estado vai monitorar, né, as lavouras de soja e também de milho, né, a partir de agora dos próximos dias, onde nós conseguiremos material, né, armadilhas e feromônio para atrativo, né, para as mariposas, né, para verificar se essa lagarta que causou sérios prejuízos, principalmente na Bahia, né, atacando algodão, milho, soja, já está presente ou não, né, no nosso estado. E também, se estando presente, qual é o comportamento dela, né, no ataque às principais plantas que nós cultivamos. Muito bem. A soja, o plantio ainda, a expectativa de plantio em hectares, ela é a mesma que a safra passada? Pela expectativa, nós não temos assim como aumentar muito a área da nossa região. Nossa região, nos 46 municípios aqui abrangidos pelo Regional de Ijuí, aproxima-se de 1 milhão de hectares, com alguma área a mais ou a menos. Como o milho, silagem, tem avançado na nossa região para alimentação do gado leiteiro, e o milho grão se estabilizou a área, nós não temos como avançar em área de soja, não temos como abrir novas fronteiras. Então ela se mantém estável em torno de 1 milhão de hectares, né? Estima-se que em torno de 2% o aumento da área, ou seja, troca um pouquinho a cultura do milho pela cultura da soja, mas não conseguimos grandes diferenças de área na nossa região nos últimos anos. Alguma outra orientação para o meio agrícola?
Não, o período, né, principalmente do cultivo, da implantação do cultivo da soja, é interessante no plantio observar bem as condições de umidade do solo, para não entrarmos com solo muito úmido, que isso traz prejuízo na compactação e até depois na germinação e emergência da soja. Mas sim, para nós começarmos um bom plantio, uma boa cultura, é nós implantarmos a cultura com a umidade do solo adequada. Isso nós já saímos com um bom estando de plantas, uma boa emergência e as plantas sadias nos dando um arranque inicial muito bom para a cultura da soja. Gilberto Bortolini, agrônomo da Emater Regional de Ju, muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Gilberto Bortolini, trazendo essas considerações então, colheita do trigo se intensifica agora por esses dias.